Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rebeca Eu sou Hanna Marina. e hoje estamos aqui com mais um episódio do nosso IFCast ONV Ouçam Ouçam a nossa voz. E estamos aqui hoje com um tema muito importante que é sobre LGBTQIAP+, na adolescência, e vamos debater aqui um pouco. Avisando também que esse é o nosso último episódio de 2025 e já fico aqui para me despedir dessa equipe do IFCast maravilhosa, onde eu fiquei 3 anos nessa equipe. E é isso, gente. A nossa geração continua e continue aí nos assistindo, porque vai continuar por muitos e muitos anos e vamos continuar aí na ativa. Então, por favor, gente, se apresente Rudra, se apresente Giovana. Bom, eu sou o Rudra Benito, eu estudo aqui no IF, do primeiro ano de teatro. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Giovana, estudo aqui no segundo administração, né? Participo também do IFCast. E é muito bom receber esse convite aqui para falar sobre ser adolescente LGBT. É um prazer, tanto como uma pessoa LGBT, também como uma comunicadora aqui do IFCast também. É isso, desde já eu agradeço por vocês terem topado participar desse nosso último episódio. Uma coisa muito importante, né? O nosso último episódio de 2025, hein? Muito importante isso. Mas então vamos lá ao que interessa, que é as nossas perguntas, né? E vai ser tipo um bate-papo, tipo uma roda de conversa aqui entre amigos mesmo. Então vamos lá. O que significa pra vocês se descobrirem como uma pessoa LGBTQIAP+, durante a adolescência? Isso impacta em alguma coisa? Em ser adolescência, em ter que depender dos pais ainda? Porque você não é aquele adulto que ainda tem uma independência financeira, que você pode fazer o que quiser na hora que quer. Você é só um adolescente, digamos assim, né? Então como que é pra vocês? Nossa, é uma coisa assim muito forte, porque quando você se descobre uma pessoa LGBT, tudo ao seu redor muda e ao mesmo tempo tudo se mostra tão certo, sabe? E é uma confusão, você tá passando por todo esse processo de descoberta e ainda tem um plus quando você é um adolescente, porque você tá passando por uma bomba de hormônios, você tá descobrindo sua própria personalidade, sexualidade, então é muito avassalador, realmente. A adolescência em si já é um processo muito difícil, né, de autoconhecimento. E quando você se descobre uma pessoa LGBT, quando você se descobre nesse novo ambiente, né, igual a Giovana falou, nossa visão do mundo realmente muda. A gente percebe que sempre teve uma parte nossa ali que nunca que a gente não é que não ligava, mas a gente não conseguia ver. E depois a gente se descobrir, a gente começa... Nem entendia ao certo. Isso, aí depois que a gente se descobre, a gente fica, meu Deus, sempre teve ali, sabe? E é um processo muito natural você se descobrir, e é um processo muito importante, né? Sim. E é um processo que ele não é como uma receita de bolo. Sim. Não é todo mundo que vai se descobrir da mesma forma. Não é Nem todo com a mundo, mesma idade. nem com a mesma idade. Então, você pode se descobrir com, sei lá, com 8 anos ou com 80. Mas não importa, sabe? É algo seu, algo muito particular seu, que cada um vai ter um processo, vai ser beijando na boca de uma menina pela primeira vez, ou vai ser vendo um clipe na internet, enfim, vai ser da sua forma, e é um processo muito bonito que a gente tem que ter apreço também por esse processo, sabe? Por causa das mídias, a gente acha que, nossa, chegou na adolescência e eles se descobrem, não sei o quê, só que é um processo, eu acho que dura a vida toda, né? A gente, até como ser humano, a gente evolui e vai cada vez se descobrindo mais. E sendo LGBT, nossa, a gente passa pelo processo. Nossa, eu acho que eu sou gay. Não, eu acho que eu sou bi. Não, eu acho que... E uma hora você percebe, né? Ou de, tipo assim, eu sou uma mulher lésbica, e aí depois, nossa, mas tem isso sobre meu gênero, isso sobre... Nossa, tem um monte de coisa, enfim. É um processo, assim, lento e ao mesmo tempo transformador. Isso. E quais são os maiores desafios que os adolescentes LGBTQIAPN+ enfrentam hoje com o convívio social ou até mesmo a escola? Bom, eu acho que, não falando especificamente de todo o preconceito, né, que a gente já sabe que a comunidade sofre muito, mas também aquela parte de você existir, de você começar a fazer alguma coisa, você já se sente receoso ali, você já tem receio de fazer algo. Seja pelo como as pessoas vão reagir, seja como que as pessoas vão te ver ali daquele jeito, sabe? E é sempre uma luta muito interna também, né? Sim. Você, por exemplo, você começa a ter uma relação, vou falar mais da minha parte, né, como homem, LGBT, começa a ter uma relação com outro homem. Não, nossa, eu então já quero ficar com ele, e não sei o que, eu não posso ter uma amizade, sabe? Isso é muito, muito foda, porque assim... Porque a gente vai lá, tem uma relação com uma pessoa LGBT e é muito importante você, sendo uma pessoa LGBT, você ter amigos LGBTs.
E aí acaba que toda vez colocam a sua situação com aquela pessoa como algo romântico ou como algo sexual. E não é sempre isso, sabe? E é tão chato ficar tendo esse estereótipo, essa visão preconceituosa sobre relações entre outras pessoas LGBT. Então, assim, pra mim, um dos maiores desafios, assim, seria essa questão de ter sempre uma grande pressão do que é ser LGBT. Sim. Do que é ser o LGBT perfeito, como que você tem que se relacionar, enfim. E também a parte de que a sociedade acha que a gente virou LGBT, a gente já se torna praticamente um objeto de atração, né? Uma pessoa ali que só busca atração sexual, romântica. Sendo que não é assim, né? É uma parte da nossa vida, é uma Ou coisa... definir a gente pela nossa Exatamente. sexualidade, né? Acaba que antes da gente chegar num local, sempre chega antes do que a gente é em relação à comunidade e não quem a gente realmente é como pessoa, né? Sim. Isso é muito difícil. E uma coisa que eu também acho muito interessante é que uma pessoa, ela não se torna LGBT, ela se descobre LGBT, né? Porque a gente rotula, fala assim, ai, você se tornou, você virou LGBT, como tipo assim, ai, hoje eu quero pegar uma mulher, não, eu quero pegar homem. Não é assim, a pessoa tem toda uma fase, tem todo uma autodescoberta, né? Sim. Mas então... E também quando aquele discurso, mas você não parece ser. Você não tem cara que é. O que é ser? O que é parecer ser LGBT? Já traz a questão dos É o estereótipos. quê? É um né? homem que tem que usar crop, de shortinho curto e andar com leque? É, Ou uma mulher que tem que andar com um blusão, um shortão? Anel de coco. Sim, então é uma coisa muito chata, sabe? Que fica definindo pessoas com um estilo, sendo que não é exatamente. Existe LGBTs de N formas, de N estilos, enfim. Bem, como o apoio ou a falta dele, que infelizmente é algo que pode acontecer, da família impacta a saúde emocional de jovens LGBTQIAP+. Vocês têm aí algum relato para contar? Ou se vocês não quiserem de outras pessoas, ou falar um pouquinho mais sobre isso, sobre o apoio familiar, né? Ou a falta dele? Eu tenho sim, já tive experiência com amigos falando sobre amigos LGBTs, né, nesse caso especificamente um amigo gay, onde era muito complicada a relação dele com a família e como isso afeta tudo. Isso afeta a relação dele com ele mesmo. Ele teve um processo de descoberta extremamente mais doloroso e mais demorado por conta de toda a falta do apoio da família dele. O processo de se relacionar com outras pessoas, porque não tem confiança, porque a família destrói a pessoa por dentro, e um processo de não se aceitar de fato, sabe? De tentar ser hétero, e aí nisso a gente já puxa uma heterossexualidade compulsória, onde a gente vê muitas pessoas que são da comunidade que acabam fingindo ser hétero, tentando se convencer de fato que são pessoas heterossexuais, ou tentando se convencer que não é uma pessoa transgênero, enfim, né? E é muito triste isso, sabe? Porque a pessoa ela renega uma parte dela ali para tentar encaixar em um padrão heteronormativo da sociedade. E trazendo para o outro lado da moeda, quando você tem um apoio familiar, né, que é o primeiro lugar que você vai ter um convívio, sempre vai ser sua casa, né? E quando você tem um apoio ali, tudo fica extremamente mais fácil, sabe? Tanto exatamente essa questão da confiança, de você confiar mais nas pessoas, confiar mais em si mesmo, para ter aquela questão de se descobrir mesmo, é muito mais fácil. Sim. E em relação também principalmente pro gênero, principalmente não, né? Mas grande parte do gênero. Quando você começa você se descobre uma pessoa trans, você se entende como uma pessoa trans, e começa naquele ciclo de transição, ter uma família que te ajuda é muito, muito importante, Sim, né? sim. E, enfim, dentro de casa te prepara para tudo que vem pela frente, então realmente é muito importante. É isso. E como a escola pode ser um ambiente mais seguro e acolhedor para os adolescentes LGBT? Assim, na minha concepção, ia ser muito interessante se na escola, no ambiente escolar, a gente tivesse uma ajuda, assim, um apoio psicológico de profissionais, sabe? Porque a gente tem muitos jovens da comunidade que não podem chegar nos pais e falar: pai, eu quero ir em um psicólogo e tudo, porque eu sou gay. Primeiro que ele já não vai nem poder dizer que é gay em certas famílias. Segundo,
falar que quer uma psicóloga, porque também tem um preconceito em relação à terapia. Então, ter esse ambiente na escola seria muito acolhedor e muito confortável para a comunidade poder tratar sobre as suas questões, sabe? Principalmente como psicólogo que compreenda de fato a vivência LGBT, porque é uma vivência, gente, que ela tem coisas específicas, tem dores muito específicas, tem sentimentos muito específicos que seriam muito importante ter um profissional ali para te escutar e te compreender de fato e conseguir te apoiar. Quantos jovens que a gente vê que por conta da família, por conta dos amigos, do preconceito da nossa sociedade, enfim, que acabam ao suicídio, a problemas mentais, e o quanto seria importante na escola ele ter esse tipo de apoio. Quantas vidas poderiam ser salvas com essa ajuda, sabe? E a gente também pode trazer a questão da mídia, né? Sim. Que quanto mais você vê que pessoas são livremente LGBTs, quanto mais você vê relatos na internet de pessoas, mais melhor fica a sua percepção de si mesmo, né? E a escola devia trazer muito isso, começar a falar mais sobre isso, porque a gente sempre vê, nossa, a escola, ela sempre traz as coisas sociais, questões sociais para comentar. E quando que vai chegar a vez do LGBT? Exatamente. Quando que a gente vai começar a falar sobre gênero, Exato. sabe? O bom é que aqui, nas outras escolas não, mas o bom é que aqui dentro do IF a gente ainda tem o NEPU e o GEPU, né? Que ainda Sim, fala sobre exato. representatividade. E o próprio Eficast. O próprio aqui, Eficast, A tá gente trazendo agora essa aqui, pauta. né? Exato. Mas a gente fala mais das outras escolas, né? Que não levam essa pauta a sério, de jeito nenhum, né? O IF ainda é um lugar mais acolhedor para os LGBTs, Claro, mas outras escolas tem é suas muito mais problemáticas, mas ainda assim um ambiente muito aberto. E Exatamente. tem aquelas escolas que quando você começa a falar sobre isso, já te cortam, né? É um assunto Sim. proibido, Exato. sabe? Principalmente Então, escolas católicas, né? Que tem Exatamente. muito aqui na nossa região. Exatamente, algo que não deveria acontecer, né? Que a gente tem uma escola que, além de ser um estado laico, né? Ela também é uma escola que deveria promover o acolhimento de todos, independentemente da sexualidade e do gênero da pessoa. então, no geral, é uma ajuda psicológica, né? Sim. Ter a opção de uma ajuda psicológica e se tratar sobre esses assuntos, Sim, né? falar Conversar. sobre isso. Falar abertamente sem nenhum receio, né? Exato, exato. Mas aqui, vindo para outra pergunta que eu acho até muito interessante falar sobre isso, é que vocês acham que representatividade nas redes sociais, filmes, séries, ajuda no processo de autoaceitação, em você se aceitar? Com certeza. Se sim, por quê? Nossa, muito. Assim, eu como uma jovem lésbica, eu demorei um certo tempo pra me reconhecer como uma pessoa lésbica por conta que eu não via representatividade. Eu nem sabia o que era ser lésbica, eu não sabia nem exatamente o que era você estar na comunidade LGBT. Eu fui saber isso quando, pela primeira vez, eu vi na internet pessoas falando sobre isso. Pessoas falando sobre ser gay, ser lésbico, bissexual, pansexual, enfim, sabe? E foi ver um mundo aberto aos meus olhos. E seria tão importante se desde nova eu pudesse ver representatividade. Quando a gente não se enxerga, a gente não se reconhece. A gente não consegue perceber as nossas próprias características. Então, se eu visse em desenhos, em séries, em filmes, em até músicas também, caramba, o processo, claro, ainda assim ia ter suas dificuldades, mas teria sido um pouco mais fácil se eu tivesse me enxergado na mídia também. Porque querendo ou não, toda a questão de ser uma pessoa LGBT é sua, né? Começa de dentro, então você conseguir ter esse espaço, igual você falou muito, muito bem, de conseguir se ver em outro lugar, é muito importante. E é até engraçado, entre aspas, que quando a gente cresce, vai crescendo num ambiente que só fala de hétero, só fala da heteronormatividade, e a gente vê, seja na internet, enfim, alguma pessoa LGBT, algum personagem assim, a gente acha estranho, né? Sim. Mas a gente começa a se enxergar. E hoje em dia é mimimi. É Você mimimi, pedir isso. É a geração woke e tudo. E a gente, falando mais de mim mesmo, eu sempre fui uma criança que sempre tava ali na internet, uma criança muito cinéfila. E aí, meu filme favorito, Me Chame Pelo Seu Nome, me ajudou na questão Sim. de me descobrir, porque eu vi, nossa, um menino, assim, ele realmente gosta de outros homens, ele realmente gosta de outras mulheres, e aí eu fui me identificando e eu vi que isso é natural, é uma coisa normal, sabe? E é muito importante isso pra gente. E eu acho muito bonito que hoje em dia a gente consegue ver que cada vez mais a mídia, desenhos, enfim, estão incluindo Sim. diferentes
em diferentes âmbitos, realmente, a comunidade LGBT. Eu acho isso muito bonito. A gente vê, por exemplo, She-Ra e as Princesas do Poder, que é um remake, né? E tem toda a relação ali com He-Man, onde a gente vê uma grande presença de pessoas LGBT. E como isso é muito bonito, sabe? Porque é algo que representa pessoas LGBT em diversos espaços para as crianças também. Porque, gente, existe criança LGBT, obviamente, ninguém se torna Trans LGBT, também tem aquela vida de jazz, aquela série, né? Sim. Exato. Muito boa, inclusive. Falando mais sobre essa questão específica, até em She-Ra a gente tem uma personagem que é abertamente trans, e isso é muito importante. Uma criança ali, ou até um pré-adolescente, vamos dizer assim, começar a consumir esse tipo de conteúdo e perceber que ela não precisa continuar sendo como ela nasceu, entre aspas, né? Biologicamente, tipo, é muito importante você conseguir se ver e ver que você tem como ser quem você realmente é. Nossa, é muito Eu posso fazer uma pergunta aqui particular, aqui, assim, pra todo mundo ouvir, que tá fora aqui do nosso texto, mas aqui a gente às vezes faz esse curioso. Você, como homem gay, homem bissexual, aliás, né? Acha que os yaois são importantes? Você acha que eles têm uma representatividade? Eu acho que depende muito. Eu acho que muito dessa... Uma questão mais linda mesmo, eu vejo essa... A gente tem yaois fofos, tem mas eu vejo no yaois... geral uma cultura muito fetichista. Eu também acho. Então eu acho que... Eu acho que aí tem muito problema, né? Isso, eu acho que começa a mudar a visão e trazer a coisa que a gente até estava falando sobre o preconceito, de que, nossa, os LGBT são... promíscuos, ficam com um monte de gente, conhecer uma pessoa, meu Deus, sabe? Eu acho que, claro, né, tem a sua importância, igual você falou, tem uns fofos e tal, mas sim. É a mesma questão de outras mídias aí. Quando a gente entra dentro de mídia, a gente tá aqui ressaltando de forma muito geral o papel importante. Só que assim, se a gente for analisar os pormenores e for analisar ali os pequenos detalhes, claro, a gente tem problema na questão da representatividade. Como, por exemplo, a gente vê uma representatividade, às vezes, muito estereotipada de homens gays ou de pessoas bissexuais, que a gente vê, às vezes, na mídia, sempre colocando o personagem bissexual como quem trai todo mundo ou como quem é o promíscuo ali, sabe? Então, é muito importante, mas ainda assim tem como, por exemplo, tem um filme que é Azul é a Cor Mais Quente. É um filme que, para muitas pessoas, foi a porta de entrada para se descobrir como uma pessoa sáfica. Sáfica é uma pessoa que se identifica como mulher ou alinhada ao feminino e se relaciona com outras mulheres. E aí envolve bissexual, pansexual, lésbica, enfim. E aí, muitas pessoas se identificaram como sáfica através desse filme, mas é um filme que tem muitas problemáticas, tem uma grande fetichização ali na relação entre duas mulheres. Então, é a gente compreender aquilo, de que a mesma mão que nos representa e que nos ajuda muito a se entender, também é a mesma mão que em alguns momentos estereotipa, fetichiza, e é a gente compreender aquilo, sabe? Eu conheço, inclusive uma pessoa da minha família, né, um homem gay, que quando ele tava começando a se descobrir, ele foi assistir Todo Mundo em Pânico. O primeiro viu o personagem, não vou lembrar o nome dele, mas que ele é gay. Sim. Aí, enfim, ele era muito... Boy, eu acho. Não lembro o nome dele. É muito essa questão do fetichizado mesmo. Tudo envolvia o pênis, tudo envolvia essas coisas, sabe? E ele começou a ver aquilo. E dentro do filme é uma coisa levada pela comédia, mas também questão nojenta, assim. O personagem é estranho fazer isso e tal. Sim. E aí ele começou a se achar nojento por causa desse filme. Entende? E depois foi um longo processo para ele continuar evoluindo e perceber que não é daquele jeito. E é muito chato que isso acaba reforçando estereótipos, preconceitos, né? E, enfim. Ainda neste nicho de estereótipos, como eles podem ser combatidos? Como que todo homem gay, ele é afeminado, toda mulher sáfica, ela é masculina, machuda, assim, entre aspas. Como ele pode ser combatido, esse estereótipo? Então, de princípio, a questão dos estereótipos, como a gente estava falando antes, é muito reforçado por N espaços. Na escola, na mídia, com colegas, amizades, enfim. E é muito complicado e é muito ruim realmente isso, sabe? Porque isso acaba prejudicando toda a visão da comunidade. É você colocar muitas pessoas que são diferentes entre si dentro de uma caixinha e tem um preconceito, né? Tem um preconceito dessas pessoas, e é muito triste, realmente, prejudica muito. Na minha concepção, a maior chave seria a informação, porque é através da informação que você consegue tirar ideias erradas,
acabar com certas visões, como por exemplo, de acreditar que o relacionamento entre dois homens, todo relacionamento entre dois homens é baseado apenas em sexo. É um estereótipo que a gente vê muito, e se a gente tiver uma maior informação, uma maior didática sobre o assunto, não teria isso. Ou em relação a pessoas transgêneros, que tem muitos estereótipos de acreditar que toda mulher trans tem que ser hiperfeminina. Ou que todo homem trans ele tem que ser super masculino, super tem másculo. que fazer a cirurgia. Tem que fazer a cirurgia. Que é um Então, tópico. sim, exatamente. Então tudo isso são coisas derivadas, não só de preconceitos, mas também da falta de informação. Eu acho que o pior de tudo é que quanto mais tem esse estereótipo, mais uma pessoa que pouco se fala do pós-descobrimento, que você se descobre, mas como é que a pessoa fica em dúvida de como eu vou ser. E quanto mais estereótipo tem, mais a pessoa muda a si mesma, sabe? Sim. Por exemplo, igual você falou sobre o homem gay afeminado. Tá, ele se descobriu, mas de tanto ele ver isso, não, eu tenho que ser desse jeito. Pra ser gay eu tenho que ser assim. E aí ele começa a se forçar assim e acaba a personalidade real dele some, sabe? Então é realmente, eu Ele acho faz que... um personagem. Exatamente, vira um personagem, que inclusive as pessoas falam, né, que já aumenta mais ainda o estereótipo, que todo gay, todo LGBT é um personagem, tem que ser animado, né? E não é desse jeito, e realmente a informação, as mídias hoje em dia que dominam o mundo, né? Se começarem a falar sobre isso, mostrarem como é verdadeiramente as coisas, muita coisa ia mudar. E não só isso também não. Tem muitas pessoas LGBTs que produzem conteúdos de qualidade sobre a comunidade LGBT. Né? A gente tem N conteúdos aí que a gente pode estar acompanhando aí. Tem a Lui Ponto, por exemplo, que ela é uma ótima youtuber quando a gente fala de vivência sáfica. Café das 8 também, que é um podcast com... Café das 8, muito bom. Né, exatamente, que é um podcast sobre mulheres sáficas também. Então, acompanhar mídias de pessoas LGBT. E eu falo isso não apenas para você que é um jovem LGBT. Sim. Eu falo também para todo mundo, sabe? Você conhecer sobre a comunidade não te faz ser um gay, uma lésbica, enfim. Te faz uma pessoa informada. E temos que ser desse jeito. Temos que ser seres conhecedores de tudo ao nosso redor. Exatamente. Não é porque você é LGBT ou porque você é hétero que você tem que ser dois polos diferentes, Sim, né? sim. Todo mundo é ser humano, todo mundo ele tem que ter os mesmos conhecimentos, como a gente, como pessoas LGBT, né? A gente desde sempre teve o conhecimento de como é a vida de uma pessoa hétero. E por que não o contrário, né? Não, e não só isso também. A gente tá falando da mídia, falando de YouTube, cinema, enfim. Mas também é importante a questão de ler livros, sabe? De ler livros, ler artigos sobre... Isso, exatamente. Porque é nesse ponto que a gente consegue passar de uma desinformação para seres que realmente conhecem a comunidade, conhecem a luta ali. Infelizmente, a gente vê próprias pessoas da nossa comunidade que não conhecem a nossa história. Que não conhecem, por exemplo, a questão de mulheres lésbicas encabeçarem o movimento da comunidade LGBT. Exatamente. Eu já vi uma mulher lésbica falando assim que não se importava com outras pessoas gays ou LGBTs porque não era da conta dela. Tipo, sendo que é da conta dela, sim, porque faz parte da história dela. Exatamente. Inclusive, esses tempos tava a grande discussão na internet de tirar o T do Você LGBT. viu? Gente, Eu achei isso, assim, gente, um absurdo de você querer dividir a comunidade entre sexualidade e gênero. Sendo que, primeira coisa, a nossa comunidade, ela já sofre por tantos e tantos problemas por si só. Só e ter por rixa si. lá dentro. E ter rixa agora. dentro de si. E N coisas, de, por exemplo, de LGBTQIAP+, sendo conservador, sendo de direita e tudo, sabe? Gente, isso é algo que vai ser contra ao que é a sua sexualidade. Um movimento progressista se alinhar a uma visão de mundo e de política sendo conservadora é você ser ignorante sobre si próprio e também você ser muito inocente sobre o que realmente te defende, sabe? Então, tudo isso, todos esses estereótipos acabam prejudicando profundamente a comunidade. Profundamente. E a sociedade em si também, que vai se tornando uma sociedade burra e ignorante. Praticamente assim, voltando sobre a questão de quererem tirar o T do LGBT, a comunidade trans, ela foi praticamente o berço dos LGBT, né? Quando teve o... Mulheres trans e travestis, Sim. uma das maiores encabeçando o movimento. No surto... 12 mesmo. Sim. Exatamente, brasileira, né? Sim. E lá no surto de AIDS em São Francisco, né? Que foi um período importantíssimo para a comunidade LGBT.
quem tava lá lutando eram as mulheres trans e travestis. Exatamente. Que moldaram a nossa sociedade e hoje em dia são super importantes, sabe? Não, claro, não falando que as outras siglas não são importantes, mas, enfim, tem que se informar, né? Exato. Todo mundo tem que conhecer a história e saber quem Conhecimento realmente é poder, gente, de fato. Tanto pra quem é da comunidade, quem também não é. E passando para uma das nossas últimas perguntas, porque o nosso tempo aqui já está acabando. Infelizmente, a nossa conversa tá uma delícia aqui, mas para uma das últimas perguntas qual a importância da amizade e das redes de apoio para adolescentes LGBTQIA+? Que a gente já falou da família, mas e as amizades? Vocês acham que são importantes nesse meio, nessa rede de apoio? Pode Ai, falar. nossa, eu acho muito importante. E assim, eu queria puxar um ponto específico, que é principalmente você ser um jovem LGBT e ter amizade com outros jovens também que é da comunidade, sabe? Porque é bom você ter amigos em geral, independentemente da sexualidade e da orientação de gênero, claro. Mas um outro jovem LGBTQIA+, ele pode se identificar e se entender de uma forma, assim, muito específica, sabe? De compreender as próprias, não só dores, não, mas também as próprias descobertas um do outro e se ajudar nesse momento, sabe? De que você não conhece nada, mas pelo menos você tem uma pessoa que tá passando por algo parecido com você. É aquilo que você falou, né? As coisas mínimas, assim, que só quem é Quem sabe. sabe, sim, sim. Tem coisas que, claro, a gente falou aqui muito sobre conhecer, procurar e tudo, mas tem coisa que apenas quem vive na pele, sabe? Que é escrevivências, né? Como o Evaristo fala. Que é quem tá vivendo naquilo ali que vai poder falar. Que realmente vai conseguir compreender aquilo. Então, quando fala de amizade entre pessoas da própria comunidade, isso é muito importante, isso muda muita coisa, sabe? Muda a sua perspectiva sobre o mundo, muda a sua perspectiva sobre você mesmo, sobre acessar a mídia, sobre outros conteúdos. Enfim, é muito importante, de fato, você ter amizade com outras pessoas da comunidade. Nem tem muito o que eu complementar. Realmente, eu penso da mesma forma. E, no geral, né, o social é importantíssimo para o ser humano, nós somos seres sociais, e quando a gente tem amigos, que a gente pode compartilhar nossas dores, que a gente tem o abraço ali, né, aquele lugar casa, mesmo dentro da nossa casa em si, a gente não, na maioria das vezes a gente não tem todo esse apoio, ter amigos ali muda totalmente a nossa vida, sabe? Dizendo como uma pessoa LGBT, eu acho que você também pode dizer muito sobre isso, que tem momentos que a gente tá ali só a capa da gaita e os nossos amigos que resgatam a gente, sabe? No final, a gente que forma a nossa família, né? Sim, exato. E que conselho você daria para um adolescente LGBT que está se sentindo sozinho ou confuso? Eu acho que o principal é que ninguém tá sozinho, né? A comunidade é gigantesca. Tem pessoas ao seu redor que também compartilham, claro, né? Nem todo mundo é igual, mas que compartilham dos seus mesmos sentimentos. E que você é corajoso, né? Por estar passando tudo por isso. E você não é covarde de talvez não se assumir para sua família. Você só tem consciência, né? De como é essa situação. E é um processo natural, sabe? Se você se descobriu e uma hora ou outra sua vida vai mudar, sabe? E você buscar os amigos certos, buscar os ambientes certos, que é muito importante, consumir as coisas certas, você vai ficar melhor consigo mesmo, sabe? E lembre que você não tá sozinho. E complementando aqui a fala do Ultra, né? Concordo totalmente. Além disso também, que é um processo que ele é difícil, mas é um processo que, além de ser importante, ele vai passar. Em algum momento você vai conseguir passar por tudo isso. E eu sei, é clichê falar isso, mas você vai conseguir passar por tudo isso e vai olhar pra trás e vai falar: caramba, que bom que eu me descobri, que bom que eu bati no peito e me assumi, nem que seja apenas na frente do seu próprio espelho, nem que seja pra você mesmo, sabe? Mas que bom que você conseguiu se entender e conseguiu se reafirmar, porque é naquele momento que você começa a ser verdadeiramente você mesmo. Exatamente. Não se esconda. Não se esconda pros outros e não se esconda pra si. Sim, principalmente pra si mesmo, assim, sabe? Que é naquele momento que, nossa, você vai conseguir ser você por completo, sem ter uma parte sua se escondendo. Quando você começa a revelar quem você é, tudo fica muito melhor. Inclusive a sua visão das outras coisas do mundo, sabe? Realmente.
Bem, gente, foi isso. Muito obrigada. Nosso tempo aqui, infelizmente, tá estourando, mas foi uma delícia aqui conversar com vocês, ter todo esse debate, ter A gente essa que roda de agradece. conversa. Ai, Vocês têm algo aí pra falar e deixar algum recado aí pra galera? eu queria agradecer muito mesmo de ter sido chamada aqui para ser entrevistada, né? Apesar que eu já sou da equipe. Mas ainda assim, eu queria agradecer profundamente. Eu gostei muito de conversar com vocês. Tem o Ruta aqui do meu lado também. Vem para as próximas. Obrigado. E é muito legal, de fato. Estar aqui falando sobre Também isso. quero agradecer muito a todos vocês aqui da equipe, né? A Giovana também. E foi muito boa nossa conversa. Acho que é um assunto extremamente importante para uma pessoa em específico e para a sociedade no geral, né? E eu também quero agradecer a Beca, que não vai estar mais aqui, né? Mas eu acompanho o IFCast há muito Vai tempo. ser eternamente uma das pessoas da nossa Vai. equipe, de verdade. Eu também queria deixar aqui uma palavrinha final e agradecer todas as equipes do IFCast que existiram. Eu tô aqui desde o final da primeira geração. Então, assim, eu vi o IFCast crescer. Eu cheguei aqui e era tudo mato. Então, agora vocês que estão aqui, que vão cuidar de tudo isso. E pra mim, assim, é muito emocionante ver que o IFCast não vai parar, que ele vai continuar. Que aquela sementinha que a gente plantou, ela tá florescendo e vai crescer. E vai continuar por muitos e muitos anos, por outras gerações. E assim, pra mim é até, nossa, eu não quero chorar, mas assim, é que é emocionante pra mim, sabe? Que eu vi isso daqui crescer. E tudo tem um fim, né? Nada é pra sempre. E hoje eu tô encerrando aqui o meu ciclo, mas eu fico muito feliz por ter feito parte desse ciclo. Oh, meu Deus. Por ter feito parte desse ciclo, porque assim, eu amo o IFCast pra mim como se fosse uma família, sabe? Aqui é onde eu me divirto, aqui é onde eu pude ser eu mesma. O GEPU foi onde me acolheu, né? Que o IFCast é uma extensão do GEPU. O GEPU foi onde me acolheu muitas vezes. O GEPU e o IFCast já me salvaram muitas vezes de mim mesma. Então, assim, foi uma experiência maravilhosa, foi uma experiência assim, incrível. O IFCast e o GEPU foram tudo pra mim. Foram tudo pra mim e vão continuar sendo por muito tempo. Eu também queria dar uma palavra e agradecer a Giovana e o Ruta por terem aceitado o convite. E também agradecer a Beca, que um dos primeiros vídeos do IFCast que eu vi foi da Beca. Sim, E foi eu o que me também. incentivou a entrar. Eu falei, nossa, que coisa legal, quero entrar também. Muito obrigada, Beca, por me incentivar a entrar. Muito obrigada por tudo e por ter aceitado também vir comigo a essa entrevista. Então foi isso, gente. Deixa eu fazer o nosso último encerramento aqui comigo. Queria agradecer também a nossa camera maker, que tá aqui, que é a Bia. Agradecer a todos que estão aqui. Agradecer a nossa diretora, a professora Delma. E também despedir do nosso amigo Rafael, que também vai estar saindo do IFCast por questões de formatura também. Então foi isso, gente. Muito obrigada. Eu amo todos vocês. Do fundo do meu coração, continue assistindo. E gerações continuem cada vez mais. Tragam mais gente pra cá. E preguem a voz do nosso IFCast ONV. Ouçam a nossa voz. Ouçam a nossa voz. E é isso, gente. Tchau, tchau. E até um dia.